Depois que foi rejeitada a denúncia contra o presidente Temer na Câmara dos Deputados, governo e aliados buscam uma rearticulação para tentar aprovar as reformas previdenciária e tributária no Congresso. Entre eles o PSDB, que atuava até pouco tempo como principal fiador de Temer, mas agora o partido está dividido sobre permanecer ou não no governo. Uma disputa interna pelo comando da sigla e com vistas a 2018 também estaria rachando os tucanos. Conversa comigo o deputado Rodrigo de Castro, que é tesoureiro do PSDB Nacional. Bem-vindo, deputado. Olá, Vivi, é um prazer estar com você aqui no Mundo Político. Para nós também. Na votação da denúncia contra o presidente Temer, ficou clara a divisão da bancada do partido na Câmara, né? Os paulistas foram majoritariamente contra a rejeição da denúncia e os mineiros a favor de que a denúncia fosse rejeitada. O dilema do desembarque, né, tem a ver com isso? Em que pé que ele está? Do desembarque ou não do governo? Olha, realmente há uma divisão dentro do partido com relação à permanência ou não no governo Temer. Isso ficou muito claro nessa votação passada. Mas nós temos dialogado e buscado uma solução consensual. Da nossa parte, né, que votamos pela rejeição da denúncia, primeiro, movidos por um sentimento de busca da estabilidade no país, né? Nós entendemos que as denúncias têm que ser apuradas, o presidente será investigado, mas no momento correto, quando deixar a presidência da República. Quer dizer, o nosso voto não significa que nós não quiséssemos a investigação, mas a gente entende que o Brasil precisa gerar emprego, precisa gerar renda, e por isso nos motivou, né, aqueles que a votarmos dessa maneira. Agora, há realmente parlamentares que pensam diferente, e coincidiu realmente de boa parte da bancada de Minas ter um pensamento e a bancada de São Paulo outro, mas isso não significa... Não é coincidência demais? Nós sabemos que há uma liderança importante, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que pretende ser candidato à presidência da República, todo mundo sabe disso, internamente, no partido e fora dele. E nós sabemos que o senador Aécio Neves tem liderança sobre o PSDB mineiro, não é? E que ele não é, dentro do partido, digamos que ele não faz parte do mesmo grupo político dentro do partido. Ele tem posições antagônicas até por conta de... o senador já disputou internamente para ser o nome, para disputar a presidência da República, enfim, fazem parte de grupos adversários dentro do partido. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu? Olha, nós tivemos em Minas um deputado, Eduardo Barbosa, que queria votar de uma maneira, e na bancada de São Paulo também, um voto da deputada Bruna Fulano. Pois é, mas aqui realmente a votação, ela refletiu ali o entendimento dos parlamentares. E com relação ao governador Geraldo Alckmin e ao senador Aécio, estou lá perto, eu posso garantir que há um diálogo muito sereno entre eles, e é claro que hoje nós todos no partido reconhecemos como o Geraldo Alckmin sendo um homem realmente que seria o caminho natural do PSDB, como nosso candidato à presidência da República. O PSDB mineiro admite isso hoje? Claro, e se for realmente a decisão do partido, nós estaremos juntos com ele. Mas, ao mesmo tempo também, as eleições estão longe, nós ainda temos que definir a questão interna do partido, né, a questão da presidência. Daqui a algum tempo nós estaremos nos debruçando sobre esse tema para aí depois a gente pensar em candidatura à presidência da República. Houve também aí, parece que divergência, um certo mal-estar em relação à questão do senador Aécio Neves estar licenciado, Tasso Gereissati, interinamente na presidência do partido, e um conflito em relação às posições relativas ao governo Temer, né? E isso gerou uma discussão sobre o senador volta a dirigir o partido, sai da presidência do partido, quem seria escolhido?
Como é que isso ficou de fato? Porque o que foi ventilado é que em dezembro vai haver uma nova escolha, uma nova convenção para se decidir, não é? Olha, Vivian, nós estamos vivendo um período no partido em que realmente há uma diferença de posição de líderes. E você mencionou aí a questão do Tasso e Aécio, que sempre tem um diálogo muito bom, mas politicamente, nesse momento, um tem uma posição e o outro tem outra. E é natural que isso ocorra num partido do tamanho do PSDB, do peso dele, que realmente ocorram essas divergências. Mas está tendo um diálogo realmente muito bom entre o Tasso e o Aécio, tanto assim que posição o presidente diferente sobre o apoio ao governo. Apesar de ter uma posição diferente, há um diálogo bom entre eles. Tanto assim que, interinamente, Tasso continua como presidente do partido, enquanto o Aécio está afastado, a partir de um diálogo e de um entendimento entre eles. Então, acho que essas questões elas tendem a ser superadas. E o importante, eu penso que o governo Temer ele tem um compromisso com o PSDB, com uma agenda de vários pontos que nós submetemos ao presidente Temer e ele tem cumprido. Nós votamos a lei de teto de gastos, votamos a reforma trabalhista, então o governo realmente ele tem cumprido essa agenda de reformas. Enquanto ele estiver com esse pensamento de modernizar o Brasil, de realmente estar enfrentando temas inclusive no Congresso Nacional, a gente é claro que a tendência é continuarmos apoiando o governo. Pois é, mas esse é um pensamento da Executiva Nacional ou o senhor que pensa dessa forma, o grupo político do qual o senhor faz parte? Olha, porque o governador Geraldo Alckmin falou semana passada que, dando prazo, 45 a 50 dias, só há tempo de aprovar as reformas. Parece claro que a gente respeita a posição do governador Geraldo Alckmin e, conforme eu te falei, há uma divisão no partido com relação a esse tema. Mas há governadores, por outro lado, que estão numa posição de apoio e de permanência no governo Temer. Então, é uma questão que ainda não foi superada pelo partido, mas enquanto nós tivermos dentro do partido uma posição majoritária de permanência no governo, e esse compromisso do governo de cumprir com a nossa agenda, nós vamos ficar no governo. Quer dizer que não tem prazo para esse desembarque? Não, com certeza não. Esse prazo do governador não é real em relação à maioria do partido? Eu não diria que seja real, eu diria que reflete uma opinião dele. Uhum. Mas é claro que a maioria do partido, através da executiva, tem que deliberar sobre esse assunto e isso ainda não ocorreu. Agora, deputado, o senhor está dizendo que o governo tem compromisso com os interesses do PSDB, né, a agenda do PSDB. Mas uma pesquisa do Ibope aponta que mais de 70% o governo Temer tem mais de 70% de desaprovação hoje. 70% de ruim e péssimo. Quer dizer, é muito ruim. A desaprovação é muito grande. Por que os tucanos mineiros preferem preservar o presidente, né? Quando foram lá e votaram, por que preferiram preservar? E existe um cálculo sobre as eleições de 2018? Não existe uma preocupação com o que o eleitor está pensando disso? Se existe uma rejeição, uma desaprovação tão grande ao presidente? Olha, Vivian, primeiro lembrar a você que nós não votamos em Temer. Quem votou em Temer é quem votou em Dilma no governo do PT. Né? Está apoiando e sustentando era o vice-candidato. Nós tínhamos uma candidatura própria. Mas a partir do momento em que houve o impedimento da ex-presidente Dilma, em que se formou um novo governo e que o presidente nos procurou com uma agenda para o país, nós decidimos apoiar o governo. Agora, é claro que não tem ninguém que esteja satisfeito, totalmente satisfeito com o governo. Realmente ele tem falhas e falhas graves. E a gente reconhece que há, por parte da população, uma desaprovação. Mas aí nós pensamos adiante. Se nós tirássemos o apoio ao presidente Temer, como é que essa situação ficaria? Quer dizer, nós estaríamos, de repente, negando ao país a oportunidade de ter votações importantes e que, com certeza, vão ter um reflexo positivo lá na frente. Além disso, nós temos um compromisso com a estabilidade,
com o crescimento econômico. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados no Brasil. E você simplesmente retirar o seu apoio ao governo, ou até mesmo, né, se nós tivéssemos por parte do Congresso uma votação, um movimento contra o presidente, até mesmo de um impeachment, a gente sabe, e testemunhamos isso no governo da presidente Dilma, que esse é um processo que demora meses para se fazer. Enquanto isso, o país não pode, o país sofreria muito. Então, por isso, nós temos essa posição atualmente. É claro que essa posição ela pode ser revista a qualquer tempo, mas enquanto o presidente tem esse compromisso com essa agenda, nós sabemos que é uma posição até menos confortável para o PSDB, mas é um gesto, ao mesmo tempo, de coragem do partido de estar ao lado de um compromisso, de uma agenda de reformas para o país. Sim, faz parte dessa agenda a reforma previdenciária, que é também muito impopular. Tão impopular, o percentual rivaliza aí com a impopularidade do próprio governo Temer, do próprio presidente Temer. Isso não é mais uma conta difícil do partido assim, sustentar, dos mandatários, de quem vai disputar a eleição? Olha, nós tivemos... E qual que é a chance? São duas perguntas. Qual que é a chance da reforma previdenciária passar? Olha, nós tivemos, com relação à reforma previdenciária, uma posição, e boa parte dos deputados do PSDB, contrária àquele projeto que o governo mandou inicialmente. O projeto, primeiro, nós reconhecemos que é um déficit muito grande na Previdência. Com certeza, a população nossa está envelhecendo, ao mesmo tempo, cada vez mais as contribuições, né, são insuficientes para arcar com o sistema, mas ao mesmo tempo nós entendemos que tem que ter um diálogo melhor do governo e cobramos na época que aquela proposta inicialmente repassada, que o governo, né, tornou pública, ela não atendia os interesses da população. O projeto era realmente muito ruim. E o governo agora assina com uma nova discussão. Esse é um debate que, com certeza... Dá tempo? Acho difícil porque, primeiro, é um tema que realmente, na bancada e no Congresso Nacional, ele é muito polêmico. Com relação à população também, é claro que nesse aspecto, essa votação é muito importante, então a gente tem que votar com um diálogo grande com a população e ela requer um governo com força, coisa que realmente hoje a gente não tem. Nós temos um governo do presidente Temer já se aproximando, né, do último ano de mandato e com dificuldades que a gente reconhece no Congresso Nacional. Uhum. Mas, por exemplo, você não perguntou, mas a reforma tributária, que é uma reforma muito importante para nós. O brasileiro paga muito imposto, paga mal, há uma guerra fiscal entre os estados e uma reforma tributária seria muito benéfica para o país, em termos de pacificação dessa questão de competição entre os estados e dando ao contribuinte a oportunidade de ter um sistema tributário mais justo. Essa reforma, eu creio que ela tem condições de passar e seria muito importante se a aprovássemos. Já começaram as pressões dos governadores? Não, porque a reforma tributária vem atrás da pressão dos governadores. É claro que você tem que ter um diálogo muito grande, mas há também hoje, por parte dos governos do Estado, um reconhecimento e um diálogo na busca de uma solução. O Conselho dos Secretários Fazendários tem discutido essa questão já tem um tempo. Esse é um tema que está maduro e creio que nós poderíamos votá-lo. Até porque uma reforma dessa, você pode ter um tempo aí de transição, um modelo de transição, até chegar num resultado que seja, né, compatível com a vontade dos estados. Uhum. Isso é perfeitamente possível. Agora tem a reforma eleitoral também, que é uma corrida dentro do próprio Congresso, preocupado em mudar, fazer mudanças, porque vem aí a eleição, né? Tem um prazo. Essa seria a agenda mais urgente. Nós precisamos, nós todos estamos assistindo a essa crise sem precedentes na política brasileira. E há temas em discussão muito importantes e é claro que nós temos que votar uma reforma, ou pelo menos
alguma mudança na legislação eleitoral e o prazo é outubro, né, por conta da lei que prescreve. Nós temos 1 ano antes das eleições. Agora, voltando a falar em eleições de 2018 e das possibilidades do PSDB, o Geraldo Alckmin, ele aparece, né, como o nome que pode vir, né, dentro do partido a ser quem vai disputar a eleição presidencial. Mas se olharmos para as pesquisas, a gente vê, as pesquisas mais recentes mostram um desempenho muito ruim dos nomes que foram colocados do PSDB, inclusive do Geraldo Alckmin. Eles aparecem muito aquém do nome do Lula, aparecem aquém, inclusive, do nome do Jair Bolsonaro, que tem despontado nas pesquisas, e de Marina Silva. Como é que o partido está vendo isso internamente? Olha, primeiro as pesquisas são um retrato do momento. E o momento político que nós atravessamos hoje é extremamente conturbado. Há um descontentamento geral da população em relação aos políticos, é claro que a gente reconhece isso, né? Todo mundo sabe, e esse é um quadro que eu tenho certeza que ele vai mudar muito até o momento realmente das eleições no ano que vem. A gente tem essa tranquilidade de sabermos que nós temos que ter realmente agora uma paciência para atravessarmos esse momento, um diálogo muito grande com os partidos que podem formar uma base, mas eu tenho certeza que no momento certo, quando o eleitor tiver que realmente, com as eleições em mente, comparar os nomes, eu tenho certeza que o PSDB trará um nome competitivo e nós estaremos no páreo nas eleições presidenciais e também para o governo de Minas. Nós esperamos retomar o governo de Minas e a gente tem tido um diálogo, um trabalho muito grande aqui também no nosso estado. Como o PSDB mineiro está pensando, então, para o governo de Minas? Que nomes? Não é? Porque a gente tem... vários nomes foram comprometidos por denúncias da Lava Jato, por, enfim, uma série de escândalos, como outros partidos tiveram, mas o PSDB foi bastante atingido. Em Minas Gerais, tem nome, o partido tem um nome que poderia disputar, porque tem nomes, por exemplo, que são citados, que poderiam se aliar aos tucanos. Eu vou mencionar aqui Diniz Pinheiro, que é do PP, não é? Márcio Lacerda, que foi prefeito, seria, apesar de em 2016 não ter chegado a um acordo com o PSDB, seria um nome. Rodrigo Pacheco, que é do PMDB, mas do PSDB tem um nome? Ou o PSDB vai apoiar alguém, um desses nomes? Olha, o que é importante é nós vencermos as eleições para o governo de Minas. Nós temos um grande nome, que é de Antônio Anastasia, que deixou um legado aqui de boa gestão, é uma pessoa íntegra e que a gente tem uma confiança grande. Ele vai voltar atrás? Você citou, ele disse que não quer ser candidato. Você citou aí também 3 nomes que realmente a gente tem um diálogo muito grande com eles. Nós temos visto, por exemplo, por parte do Diniz Pinheiro, uma movimentação intensa no interior e sendo bem recebido. Então, eu diria que nós temos hoje uma posição em Minas Gerais de muita solidez. Primeiro, porque há um governo que tem feito uma gestão abaixo da crítica. O governador Pimentel está muito mal. E, além disso, nós temos um legado aqui de trabalho, de construção, né? Seja no governo de Aécio Neves ou no governo de Antônio Anastasia. E, portanto, eu tenho certeza que nós estaremos unidos aqui. A gente tem um diálogo muito bom com esses partidos aliados e teremos um nome realmente competitivo para o governo de Minas. Anastasia pode rever a posição dele, porque o senador tem se manifestado, segundo chegam aqui as notícias, é que ele tem se manifestado contra a ideia de sair candidato. Igual eu te falei, o mais importante agora é nós atravessarmos essa fase nacional, que claro que ela tem um impacto em Minas, mas principalmente a gente mostrar para a população o legado que nós deixamos para os mineiros, aquilo que pode representar de novo um governo do PSDB ou de um aliado do partido, mas com o nosso pensamento para o povo de Minas, e eu tenho certeza que o nome, no momento certo, ele vai surgir de maneira natural, mas de maneira bastante consolidada e forte. O senador Aécio Neves foi muito atingido pelas denúncias envolvendo a JF,
e a delação do Joesley Batista. Qual vai ser o papel dele em 2018? Ele vai ter uma candidatura? Ele vai conseguir liderar o grupo político dele aqui? Com certeza. Claro que os fatos são graves, a gente reconhece essa situação, né, que ele se encontra, mas nós temos, ao mesmo tempo, plena confiança na sua capacidade, primeiro, de provar a sua inocência. A gente acompanhou ele durante todo esse período, sabemos que ele fez um governo sério, honrado, foi o maior governador de Minas nesses últimos 50 anos, essa é uma marca que ninguém tira dele, e com certeza ele terá um papel muito forte nas eleições do ano que vem e terá um papel de liderança. Mas isso ainda não está dado. Qual o papel exatamente? Além da liderança? Eu digo para disputar a eleição. Ele tem condições de disputar qualquer cargo. A gente, né, torce para que ele o mais rápido possível realmente a justiça reconheça a sua honestidade, e eu tenho certeza que o cargo que ele escolher, ele vai ser um candidato forte e nós estaremos ao lado dele nas próximas eleições. Quando o senhor fala o cargo que ele escolher, o senhor está considerando, por exemplo, o governo do Estado, o Senado? Teria condições, até pela sua história, por tudo aquilo que fez por Minas, de pleitear qualquer um desses cargos. Ok, deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. A gente que agradece. Eu conversei com o deputado federal Rodrigo de Castro, do PSDB, ele que é tesoureiro do PSDB Nacional. Nós falamos aqui desse momento em que o partido está dividido entre desembarcar ou não, deixar desembarcar ou não do governo Temer, enfim, a aprovação das reformas que tem ainda e que são do interesse do PSDB, a liderança de Aécio, como fica a liderança sobre o PSDB mineiro, e a própria disputa interna do PSDB para escolher o nome nacionalmente, que o deputado disse que o nome de Alckmin é que deve caminhar para ser o representante do PSDB na disputa presidencial. Eu agradeço mais uma vez a presença, o Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.